estou falando um pouquinho sobre ciclos de Deus na quinta-feira. Quem estava na quinta? Eu fui bem ousado e falei sobre as festas, falei sobre o significado do calendário judaico, de cada nome do calendário judaico, de cada mês, que mostra um comportamento de como nós devemos nos portar diante de Deus. E hoje eu quero falar sobre Shemitah. Amém, amados? Quem já me ouviu falar sobre isso? Levanta a mão. Bem a mão, sim. Quem nunca ouviu? Levanta a mão. Ok, faz tempo que eu não prego isso, uns 4, 5 anos eu acho, né? Talvez eu tenha feito um adendo assim, mas a última vez que eu fui olhar lá nos meus arquivos fazia uns 4, 5 anos, que é quando virou o Shemitah que eu preguei. Eu geralmente faço isso, prego mais perto da hora, mas conversando com o conselho, com todo mundo, a gente chegou ao entendimento que não faz mal eu parar 2 vezes no ano rapidinho e explicar sobre ciclos. Amém, amados? Tudo na nossa vida tem ciclos. Amém? Tudo tem ciclos. Eu me lembro, o primeiro livro que eu li com a minha esposa era um livro de finanças lá, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, eu acho. E eu me lembro que o próprio autor falava assim, se você quer se organizar financeiramente, quando você estiver perto de uns 4, 5 anos de casado, comece a guardar dinheiro para investir na sua casa. Por quê? Porque ele fala, porque depois de 5 anos em diante, quase tudo que era atual, que era novo, que era bom, começa a depreciar. É ou não é verdade? Né? Então o armário era bonito, uns 4, 5 anos depois já está assim, não é verdade? O colchão era uma delícia, uns 4, 5 anos depois já está, ou seja, que ele fala que as coisas têm um tempo, um ciclo. Vocês estão comigo? Sim ou não? E é verdade, não é verdade? Você vai olhando assim as coisas, nós mesmos mudamos, então ele começa a explicar disso. O que eu quero trazer com essa ministração? Explicar que Deus tem os ciclos dele. Eu vou mostrar os ciclos de Deus bíblicos, as coisas que são colocadas. Eu vou falar depois rapidamente no final sobre algumas coisas. Mas o cerne dessa mensagem é por que Deus tem ciclos. Porque Ele quer que o trabalho seja feito. E pouco amém. Porque Ele quer que o trabalho seja feito. Amém, amados? Deus não fez a terra? Quantos dias? 6. E no 7º? Descansou. Então, Deus quer que nós descansemos, mas Ele quer que a obra seja feita. Por que Ele quer que a obra seja feita? Porque Deus é um Deus que trabalha. O Jesus fala, eu também trabalho, meu Pai também trabalha. E porque existe algo, a alegria de realizar, irmãos. É tão frustrante assim ver como a gente hoje em dia enaltece aquilo que não tem muito valor, né? Meu pai e minha mãe estão aqui, estão na primeira fila. Eu demorei para ganhar uma medalha, né, pai? Por quê? Porque tinha que ganhar para ganhar medalha na minha época. Se você não ganhasse, você não ganhou. Hoje em dia, só você fazer já estão te dando mérito. Sim ou não? Sim ou não? Sim, aí você cria uma geração que quando ela vai para o trabalho, ela não faz nada e ela quer o benefício. Mas você não consegue explicar. Mas amado, não é verdade? Que vai pedir aumento sem fazer nada. Mas sabe por quê? Porque ela foi criada desde criança assim, recebendo mérito, recebendo, sem entender os ciclos que a vida tem. Deus não, Ele quer que você realize. Quem pode dizer amém? Deus quer que você realize, quer que as coisas aconteçam na sua vida, você seja participante. Então Deus coloca alguns ciclos, eu quero exemplificar aqui os ciclos que Deus tem, que se aplicam para a nossa vida, que se aplicam para todas as áreas, e também mostrar um comportamento, uma lógica de comportamento nos padrões de Deus, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? É você que está aqui na primeira vez, Deus vai falar com você também em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. O intuito é que você termine, porque a Bíblia fala, melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Nós somos, em geral, ótimos começadores. Se eu perguntar aqui, 100% das pessoas já começou algo. Quem já começou algo? Quem já começou um curso? Quem já começou um instrumento a tocar? Ou uma atividade física a fazer? Aí a pergunta que não teria tantas mãos levantadas seria, quem já terminou? Aí diminui. É ou não é? Mas a Bíblia fala que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Então, quando eu entendo os ciclos, eu não vou ser pego em parar no meio. Quem pode dizer amém? Isso que eu quero trazer. Por quê, pastor? Quando eu conquisto, eu tenho um período de shabat, de descanso, de alegria. Amém, amados? Que é o do Senhor. Então, vamos lá? Vamos avaliar os ciclos de Deus. Então, vamos lá. O descanso da terra é o que eu vou usar como exemplo aqui, ou o que a gente chama de Shemitah, o ciclo de 7 anos que Deus coloca. Que Deus fala, quando o povo entrar na terra, vocês vão se comportar de uma determinada forma. Então leia lá comigo, quem está aqui mais perto, que enxerga. Êxodo 23 diz, 6 anos semearás a tua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, a deixarás descansar.
e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo, e assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então Deus estabelece, Ele criou a terra em 7 dias, existem esses ciclos, mas Ele fala assim, quando você entrar na terra prometida, também você vai andar em ciclos de 7, amém, amados? Para quem é do campo mais antigo, hoje não, hoje tem tecnologia, você mexe na terra, coloca produto, não é assim, ó? Né? As próprias coisas não são mais, muita coisa que a gente come hoje não é mais natural, o homem já modificou, já alterou, mas a terra, ela perdia os seus nutrientes, ela tinha que ter um tempo de descanso, amém, amados? Então isso era muito normal. E por que isso era saudável, é importante? Deus usava o descanso da terra para que as pessoas também tivessem um shabat. Irmãos, as pessoas ficavam sem trabalhar um ano. Olha para quem está do seu lado e fala, meu Deus. Mas 6 anos elas trabalhavam muito, 12 horas, só a sol. Amém? Depois eu trabalho, não quero um trabalho, não quero que não trabalhasse, mas o trabalho era de manutenção, né? Eu tinha minhas coisas guardadas, eu fazia, não ficava de perna pro ar um ano, né? Mas eu não precisava podar, eu não precisava arar a terra, e eu tinha a consciência que Deus ia fazer na minha vida. Amém, amados? Confiança em Deus. Então esse é o cerne das coisas. Então Deus estabelece esse descanso. O que ele proporcionava? Ele proporcionava o descanso da terra, ele proporcionava o descanso das pessoas, ele proporcionava um descanso social também. Amém, amados? Porque Israel era uma nação interligada familiarmente. Então quando tinha um pobre, alguém tinha que remir aquele pobre, um parente, alguém cuidava dele, né? Era uma nação que era a base da nação, ela era familiar. Já preguei isso quando eu prego família, não é verdade? Você já viu um texto da Bíblia que fala, fulana é minha prima e tal, quem vai resgatar ela? Aí vinha um primo, um parente distante, tinha que bancar a pessoa, não era assim? Voltava para sua terra, no sistema, ela é fundamentada na família, né? Então tinha toda essa estrutura, mas ele tinha um descanso, as pessoas que não eram, podiam comer, os animais também comiam livremente, você não precisava cuidar tanto das outras coisas, só um mínimo das coisas, mas tinha um período de reflexão, de descanso, quem pode dizer amém? De olhar para as coisas, de perceber as coisas e confiar que Deus iria fazer. O grande desafio dessa palavra que eu quero falar sobre os ciclos é você confiar em Deus. Por que muita gente não vem na igreja? Porque tem que trabalhar, porque tem que fazer um monte de coisa, porque tem um monte de coisa. Por que muita gente não dedica tempo para Deus? Porque tem que trabalhar, porque eu tenho que me preocupar, que eu tenho as coisas para fazer. Ou seja, na verdade ela não confia em Deus. Uma das primeiras características do chamado de Deus dessa terra que o homem chamou é de Deus que mostra, que provém, que mostra onde estão as coisas. Amém, amados? E muitas vezes a gente não confia nesse favor de Deus. Por isso vive atarefado, vive preocupado, vive ansioso. E acha que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle de nada. Amém? Deus é soberano, Ele é fora do tempo. Nada surpreende a Deus. Você ficou surpreso com alguma coisa que aconteceu? Olha para alguém bem bonito e fala, nem isso surpreendeu a Deus. Amém, amados? Nunca. Nem o Ghost 47, Deus sabia que ia acontecer. Deus sabe de tudo, Ele é onisciente. Né? Consegui me fazer entender até aqui? Então quero explicar algumas coisas a respeito de ciclos, tá? Então Deus fala de um ciclo que você vai estabelecer para gerir a terra. Amém, amados? Quando entrar na sua terra prometida, os ciclos de Deus têm que ser respeitados. Deixa eu só fazer um parênteses, posso? Quem já ouviu falar do cativeiro babilônico, que o povo ficou preso? Eu não vou avançar nisso aqui, mas Israel foi invadida, foi tomada pelos seus inimigos. E quando Deus fala lá em Jeremias, eu não vou pregar esse texto, que na verdade aqui é um resumo em um culto de uns 4, 5 cultos, tá? Quem quiser assistir, assiste, tem lá no YouTube, procura no canal e assiste que você vai entender bem. Para quem é novo, para quem já ouviu eu pregar há alguns anos, já está mais acostumado. Mas pega lá o estudo que é interessante, amém, amados? Mas o que ele fala, o que é o cenário de Jeremias? Ele fala assim, porque vocês não guardaram a terra. Ou seja, não descansaram, não confiaram em Deus. Agora, para cada ciclo que vocês não respeitaram, vocês vão ficar presos. O que isso me mostra? A minha falta de confiança em Deus vai trazer para a minha vida uma consequência. Ela não é linear no sentido imediato, igual a gente é acostumado com as coisas. Que muita gente acha que Deus... Tem muita gente brincando e tirando sarro aí, que nada vai acontecer, falando que Deus não existe. Irmão, deixa fechar o ciclo. Né? Porque graças a Deus a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quem pode dizer amém? E Ele vai dando, ele tem o tempo de misericórdia. O ciclo é isso. É o que, pastor? É esse período onde eu não estou pagando a conta, mas ela está lá no cartão. Uma hora a conta do cartão vem, mas eu não estou vendo ela acontecer.
É o período de misericórdia que a gente fala que Deus dá esse tempo para que você possa o quê? Se arrepender. Mas uma hora, Deus pisa a terra. Tem uma das palavras que é quando o dono pisa a terra. Tá lá, eu me lembro dessa daí porque eu tenho ela escrita. Eu fiz uma releitura delas. Amém, amados? Consegui me fazer entender, sim ou não? E daí quando vem, irmão, ai. Não é verdade? Ai. Daí dói. Então, eu quero trazer esse entendimento dos ciclos para todos nós. E a gente vai avançando nessas coisas. Em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Sim? Então vamos lá. Vai. Ciclos de 7 anos. Então, a gente tem os ciclos da terra e a gente tem os ciclos pessoais também. Não é verdade? Sim, se você for olhar, eu sou professor de educação física, estudei fisiologia também, né? Eu tenho especialização na área de treinamento e fisiologia. Então, eu posso te contar, o homem ele é basicamente organizado em ciclos de 7 anos. Do 1º ao 7º ano, ele está na infância, do 7º ao 14, ele passa da segunda infância para a puberdade, do 14 ao 21, ele chega no ápice biológico, amém, amados? Aos 28, 7 anos depois é o fechamento, quando começa a contar no melhor da performance, dele fica nesse melhor uns 2 ciclos de 7, depois começa o processo de sarcopenia, que a gente fala que é de envelhecimento e vai perdendo as coisas, né? Num geral, se é normal, é mais ou menos esse ciclo, sim ou não? Você olha uma criança de 7 anos, vai variar ali 1, 2 anos para cada um, mas tudo anda em ciclos parecidos, porque são os ciclos de Deus. Quem pode dizer amém? Né? Pastor, me dá uma base bíblica, eu te dou. Eu não gosto de falar as coisas sem base bíblica. Amém, amados? E a gente vê diversas vezes isso acontecendo, principalmente no Antigo Testamento. Mas vamos lá, ó. Vamos num texto de Jacó. Gênesis 29, 19 diz, Jacó. E diz, o que ele disse lá para Labão? Mas moça, Raquel, o Labão dá uma pedalada no Jacó e daí ele tem que trabalhar mais quanto? 7 anos. Então deixa eu contar uma coisa para vocês. A nossa vida também passa por esses ciclos. Amém? Toda vez que eu inicio algo novo, toda vez que eu começo algo novo, ele vai andando dentro desses ciclos. Eu quero mostrar um panorama de como as coisas acontecem usando a terra. Vocês estão comigo? Conseguiu me fazer entender? Então minha vida também tem ciclos de 7 anos, como o meu casamento também tem ciclos similares, 7 anos. Quem é casado? Levanta a mão aí. Ok. Quantos anos casados? 9 anos. Então já passamos um ciclo. Olha aí um pro outro. Vocês estão igualzinhos, vocês casaram ou não? Não. Passou algum ciclo, sim ou não? Claro que passou. As coisas mudam? Mudam ou não mudam? Vocês têm ainda os mesmos presentes que vocês ganharam de casamento? Talvez sim. Uma louça, um negócio, mas a maioria já quebrou, não é verdade? Já quebrou, já troquei o colchão, já troquei. A nossa vida também tem ciclos. Estão conseguindo fazer entender, sim ou não? Quando eu entro em um ambiente, tem aquela coisa do ânimo, do começo, e é isso que eu quero tentar trazer para essa palavra, usando assim o panorama bíblico da percepção, porque senão, irmãos, a gente vai inventar os ciclos da nossa cabeça. Não, se você pegar qualquer teórico, vai falar uma empresa tem um ciclo de X anos, um casamento tem um ciclo de X anos, eu prefiro ficar com a Bíblia. Amém? Se Deus coloca os padrões de 7, para que eu vou alterar? Eu entendo, e eu como professor de educação física, eu falo, biologicamente é muito comum. Eu te garanto, você pega uma criança de 7 anos, nenhuma maturou ainda. Todas, 7 anos ainda, 99, se não 100%, não fecharam a moleira que a gente fala aqui, que é a baía de Melina, quando sofistica o cérebro. Agora, depois dos 7, alguns vão fazendo. 7 anos, salvo se tem uma disfunção, com 14 anos, quase todo mundo, 99% já é maduro biologicamente, salvo tem uma doença, um atraso, alguma coisa. Mas todo homem, já começou a ter uns pelinhos de bigode, já tem pelo nas regiões ali de baixo. As meninas, 99%, se não 100%, já são mulheres. Sim ou não? Sim ou não? E assim vai em todos os ciclos, você não precisa estranhar. Deus sabe de todas as coisas. Quem pode dizer amém? Então, eu saber me comportar dentro desses ciclos é importante. Então, tem ciclos que são para a terra, tem ciclos que são pessoais, para as coisas que nós começamos, e tem os ciclos que são para mundiais ou da nação. Vamos ler um texto lá comigo, vai. Gênesis 41. O que aconteceu? O faraó começa a ter uns sonhos, vai. E eis, aí, vem 7 anos de grande, por onde? Por toda a terra do Egito. A seguir-se onde? Será? E a fome consumirá a terra. Amém? Então, tem ciclos nacionais? Tem. Também tem ciclos da parte de Deus? Tem. Você vai ver o ministério de Jesus. O que Jesus tinha que fazer nessa terra? Salvar a terra e governar a terra. Remir a terra. Sim ou não? Quantos anos ele ficou aqui na terra? Mãe, quantos anos Jesus teve de ministério? Você que é uma teóloga.
3,5. Tá bom. Já estão esquecendo já? Tudo bem. 3 anos e meio. Se ele ficou 3 anos e meio, ele ficou quanto de ciclo? 7 dividido por 2 dá 3,5, para quem, né, deu uma pane na matemática hoje. Então, quanto tempo ele ficou de ciclo? 3,5. Sinal que ele ainda tem coisas para fazer, tem meio ciclo para voltar. Amém, amados? E assim por diante, você vai ver diversas coisas dentro do cenário. Sempre conta semana, semana e meia, nas visões de Daniel, usa os ciclos de Deus. Conseguiu me fazer entender? Então a nação também tem ciclos. A gente passa por ciclos que acontecem dentro da nação, ou mundiais, ou a ciclos, né, de todo um tempo. Por que isso é importante, pastor? Nós sabemos, porque se eu entendo que minha vida tem ciclos, é ideal que eu saiba me comportar em cada ciclo. Quem pode dizer amém? Né? Vou usar mais um exemplo bíblico aqui para vocês. Então vamos lá, ó, vamos ler. Então, qual é o desafio nosso? Confiar em Deus nos ciclos que Ele estabeleceu. E saber andar em cada ciclo. Vocês estão comigo, amados? Né? O que fazer, que eu vou dar essa orientação aqui. Então, Êxodo 23 diz assim, ó. Se dissermos. Então, Deus chega e fala para o povo, ó. Você vai trabalhar 7 anos e 1 ano você não vai trabalhar. Uma alegria, né? Fala isso. Mas ele fala também no ciclo pequeno. Você vai fazer 6 dias todo o teu trabalho e no 7º você vai descansar. O grande desafio em ambas as coisas é acreditar que eu posso ficar sem fazer nada e Deus vai me abençoar. É ou não é verdade? É o desafio de todas as pessoas. É a tentação em querer confiar no homem e não confiar na palavra de Deus. Mas Deus fala que a gente tem que descansar. Deus fala que a gente tem que descansar. A preocupação é um ladrão do agora. O que a preocupação faz é te roubar o agora. Qual o problema de eu ser roubado no agora? Que o meu futuro só responde à colheita que eu faço? Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Importância dos ciclos. Então por que você está falando isso, pastor? Então ele fala, ó, vocês vão pegar a terra, vocês vão entrar na terra, vocês vão trabalhar 6 anos, depois vocês vão descansar. Aí a primeira coisa que a gente vai pensar, tá, mas, principalmente aquele povo, eles não tinham uma terra que era deles, né? Mas eles estavam indo. Tá, mas não vamos, de que nós vamos comer nesse tempo que a gente não descansar? Vamos ler o texto lá comigo, vai. Êxodo 23, 20. Se disserdes, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe, no nosso campo, então eu vos darei a minha, não entendi, vos darei a minha, o que Deus fala para eles? Vai dar o quê? Qual que é o efeito da bênção? A bênção frutifica, multiplica e enche. Ele fala, então vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por... Olha que alegria. Por quantos anos? 3 anos. Então no 6º ano, se eu fiz tudo o que tinha que fazer nos outros anos, eu vou ter uma colheita triplicada. Quem pode dizer glória a Deus? Você não fica feliz com isso ou não? Pra quê, pastor? Daí ele explica o porquê que é triplicada. Olha lá, ó. Ele fala, no 8º ano, se amereis e comereis a colheita. Então o 7º ano eu vou ter triplicada. Estou no 6º, tenho triplicada a minha colheita. No 7º ano eu descanso. E como? Não semeio nem vou colher. Amém, amados? No 8º ano, que é o novo início, novo começo. Amém, amados? No 8º ano, o que acontece? Eu vou comer daquela colheita e também vou semear. Vai, vamos lá. Só para explicar. Semeareis e comereis da colheita anterior, até ao 9º ano, que eu ainda vou estar comendo e semeando, porque eu ainda não tive a colheita do outro. Vocês estão comigo, amados? Então, a estabilidade, ou seja, o que acontece no 6º ano, até que venha a sua messe, comereis da... Então ele fala assim, ó, vou dar sustento para vocês de todas as coisas, até que venha a sua colheita. Aí quando vem a colheita, você começa a trabalhar a partir daquela estação. Quem pode dizer glória a Deus? Em torno do 2º ano, mais ou menos ali, né? 2º em diante, ele fala. Então por que você está falando isso, pastor? Então Deus começa a colocar um comportamento para nós, dos ciclos que Ele tem para a nossa vida. Qual é a segurança, ou como eu vou aplicar isso? Deixa eu explicar assim, vou tentar explicar de uma forma prática. Você começa todo o ciclo da colheita anterior. Por exemplo, vou explicar para vocês. Cadê? Paulo e a Kelly se casaram. Amém, amados? Faz quanto tempo, Paulo? 13 anos esse cara, tá amarrado, quase 14. Então nem fala, 14 anos. Repreendo. Eu repreendo. Então,
quase 14 anos casados, né? Passaram, vão completar 2 ciclos, amém, amados? Mas quando eles entraram nesse casamento, eles já sabiam como ia ser o casamento? Sim ou não? Sim ou não? Não. Teve briga? Todas. Por quê? Juntou a pessoa que foi criada com um tipo de casamento, juntou a pessoa que foi criada com outro tipo de casamento, sim ou não? E eles estavam vivendo do quê? Da colheita anterior, de tudo que eles viram das coisas. Então tem um tempo, eles vão se ajustando, não é assim ou não? E a maioria, e tudo vira com contexto de briga, mas não é assim que faz, é assim que faz, mas não é assim que faz. Até que eles começam a chegar em um consenso e semear o seu próprio, não é assim, amados? Só que ele só semeia, beleza, mudamos de atitude, tem colheita imediata ou não? Não, claro que não. Quem já se relacionou sabe que é assim. Aí você lembra da palavra que o pastor pregou, meu Deus, eu tenho que morrer para mim mesmo, eu tenho que tentar fazer o outro feliz, mesmo eu estando infeliz. Não é verdade? Que eu não queria fazer isso, mas eu tenho que fazer. Aí beleza, no começo tá ali semeando, mas depois vem a colheita, aí vai melhorando, não é assim? E conforme o tempo vai passando, faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Que eu estou tentando explicar os ciclos. Então tudo que acontece, eu entrei num relacionamento novo, eu entrei no... É o normal de quem vem para a nossa igreja. Quem se converte aqui, eu falo, meu Deus, é uma bênção, facilita a nossa vida em tudo. Quem vem de outras igrejas, irmãos? Aí fala, mas não é assim que prega, mas o pastor não fica de terno, mas não sei por que não sei o que lá, por que... Não é verdade? Por quê? Ainda está na colheita anterior, mas depois que ele começa a plantar dentro daquele ambiente, ele começa a ver, não é que teve um efeito, mas às vezes demora, tem gente que não aguenta, vai embora, é ou não é verdade? E amém, glória a Deus, não é essa a minha preocupação. O que eu estou querendo falar é que para cada ciclo da sua vida que vai começar, você tem que entender que você tem a colheita do que você fez no passado. Posso ouvir um amém? É o padrão de Deus das coisas. Consegui me fazer entender? De verdade? Todo mundo está comigo? Então agora eu vou começar a pregar falando de como se comportar em cada um dos anos. Posso ouvir um amém? Então o Shemitah, ele mostra um padrão da agricultura, de como as coisas aconteciam, né? Eu vou usar o padrão de como tudo isso começou, falando, eu vou passar bem rápido, tá? Por cada ano, mas entenda como cada ciclo da sua vida. Posso ouvir um amém? Então num casamento, vamos lá. Quem vai casar? François vai casar. Quando você vai casar, Fran? Daqui 2 anos ainda? Não, vou conversar com a jovem na próxima vez que eu ver ela. Há muito tempo, dá pra casar antes, né? Esse ano casa, quem vai casar? Alguém vai casar esse ano ou não? Olha lá, então vamos casar esse ano. Então, muito provavelmente, não quero ser, né? Vai ter alguns conflitos, né? Vai juntar 2 pessoas, 2 coisas, até você chegar no padrão das coisas como é. Sim ou não? Sim. Quem teve filho esse ano? Primeiro filho, alguém teve? Primeiro? Né? O seu não é o primeiro, cara. Mas o Benjamin já vive um efeito do que você já aprendeu com a outra. É ou não é verdade? Claro, mas ele é homem. Você já viu que é diferente? Já viu que é diferente. Amém, amados? Mas a ideia que a gente tem é das coisas da colheita anterior. Conseguiu me fazer entender? Então, deixa eu falar dos ciclos de Deus, como se comportar, como a gente vê um padrão. Então, ok. Vamos só, o que é o Shemitah então? Reforçando, está lá em Levítico, também está em Deuteronômio. Vamos ler junto. Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que o Senhor Deus vos deu, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Confie em Deus. A proposta é, com tudo que você tem, o que eu preciso ter para eu trabalhar, para eu não trabalhar e crer que eu vou comer? Começa com F, termina com E. O que eu preciso ter? Fé. O que Deus quer colocar neles é, tudo deve ser feito com. Por que sem? É o quê? Não entendi, fala mais alto, por favor. É o quê? Se você quer agradar a Deus, tudo que você faz tem que fazer com. Vocês vão cuidar da terra? Mas deixa eu dizer, vocês não vão ser igual aos outros. Vocês vão fazer as coisas com fé. Que eu cuido de todas as coisas, que os ciclos estão nas minhas mãos, Deus está falando. Quem pode dizer amém? Né? E Ele estabelece as coisas para a terra. O problema é que a gente quer fazer sempre do nosso jeito, porque você não quer descansar, você quer tomar a posse das coisas. Enquanto a Bíblia fala que quem entrou na vida cristã, o que você fez? Quem não deixar tudo por amor do meu nome não é digno de mim. Vocês estão aqui comigo, amados? Então eu confio que Deus vai fazer. Posso ouvir amém? Não quer dizer que eu não vou trabalhar. Ele trabalha 6 períodos na terra, mas um outro ele tem o Shabat. Então, olha lá, ó. Então, e 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podará a tua vinha, e colherá os seus frutos. Porém,
No 7º ano haverá sábado ou shabat, descanso, né? De descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor não semearás o teu campo, nem podarás a tua. Eles não fazem isso, eles são levados cativos. A gente às vezes não entende o cativeiro, mas está lá a explicação em Jeremias, porque vocês não confiaram na provisão de Deus, vocês foram levados cativos. Então, olha que coisa terrível. Vocês estão aqui comigo, amados? E para cada ciclo que vocês não fizeram, vocês vão ficar lá presos. E daí ele fala assim, ó, agora porque vocês não descansaram em mim, vocês vão trabalhar para os outros. Vão ser tirados da sua terra, vocês vão ter destruído tudo que vocês construíram e vão trabalhar para os outros. Ou que gera a falta de confiança em Deus, ou a falta de, começa com F, termina com a falta de fé. Olha para quem está do seu lado e fala, minha vida não vai ser mais assim não, irmão. Amém? Eu conto a história de um jovem aqui, né, que é o Antônio, né, que quando ele veio falar comigo uma vez, ele falou assim para mim, falei, por que você não está vindo no culto, Antônio? Não, pastor, que eu estou muito ocupado, eu faço federal, eu trabalho. Eu falei para ele, mas você é um sem vergonha. Eu não falo para todo mundo, mas ele eu conheço desde jovem, né? E ele estava noivo da Carla também, que a gente tem um apreço por ela desde sempre, desde que ela tinha 15 anos. Eu falei, você é um sem vergonha mesmo, hein, Antônio? Você está me falando que você não pode vir no culto porque você estuda. Eu sou casado, trabalho em São Paulo de 3 a 4 dias na semana. Na época eu trabalhava lá em São Paulo. Tenho filho, minha esposa está grávida e eu só faltei um culto nesse último ano. E você não vem mais nos cultos? Né? Aí falei mais algumas coisas para ele, que é proibido falar aqui. Não é ele que conte a história. Diz ele que eu dei um tapa na mesa. Falei que ia arrebentar ele. Não sei se eu falei. Com o mais velho, eu certeza que eu não faço. Com o mais novo, pode ser que eu tenha ameaçado. Né? Mas eu lembro que eu falei, você vai acabar com a sua vida. Você vai acabar com a vida da Carla, da sua noiva. Por quê, pastor? Porque eu conheci ele antes de Jesus. E eu sei para onde tendia. Amém, amados? Fracasso e sucesso são previsíveis. É ou não é verdade? Sim ou não? Se eu andar na calçada daqui até lá em Curitiba, eu posso ser atropelado? Até posso, mas qual é a chance? Máxima ou mínima? E se eu andar no meio da BR? Né? Falei, cara, não faça isso. Eu me lembro que a fala que eu falei para ele é, você está preocupado com a provisão? Confie no favor de Deus. Descansa e confia no favor de... Você vai querer fazer com a tua mão, não vai dar boa. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não, amados? Porque quando eu estou confiando, eu estou envolvendo o quê? Fé. E sem? É o quê? Possível, graças a Deus. O perigo de quando a gente vai crescendo, amadurecendo em algumas coisas, é que a gente confia mais nas coisas, na nossa capacidade, no que Deus pode fazer. E geralmente é aí que dá ruim. Amém, amados? Por isso que eu gosto de me mover profeticamente. O que é me mover profeticamente, pastor? Como Deus está fazendo, o que Deus está falando, se mexe. E não na tua confiança. Posso ouvir um amém, amados? Porque é mais chance de falhar. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Vamos para os ciclos de Deus aqui então. Ano 1. Então o que acontecia no ano 1? Eu vivo da colheita do ano anterior. Eu vou usar a história de Roboão. O reinado dele marca exatamente os ciclos do Shemitah. Os anos que as coisas foram acontecendo. Roboão, ele era o filho de quem? Você fala Salomão. Ele era o filho de quem? Salomão, o cara mais sábio que já existiu. Levantou um monte de sábios. Trouxe todos os escritos dos sábios. Colocou em livros. Amém, amados? Né? Tem livro que a gente nem tem mais de Salomão. Né? Tem gente que fala que os templários pegaram, né, de sabedoria, mas a gente tem a Bíblia, graças a Deus. Tem Provérbios, Eclesiastes. E Salomão, ele deixa o reinado para o filho dele. Olha o que o filho dele faz. Em vez de aproveitar a colheita anterior e fazer as coisas que ele fez, ele quer agir do jeito dele. E aí olha lá, ó, vamos lá. 2 Crônicas 10, 8. Porém ele desprezou o conselho que tinham dado e tomou o conselho com os jovens que haviam. Então ele despreza a colheita anterior e as coisas e quer fazer só com aquilo que ele tem ali, com os jovens que estão naquela situação. A Bíblia fala diversas coisas sobre isso. Não remova os marcos antigos que estabeleceram seus pais, eles são sua proteção, entre outros versículos. Mas o que eu quero frisar aqui, ó? Então os primeiros anos de todo o ciclo, amados, vocês vivem das coisas que você recebeu do passado. Quem pode dizer amém? Né? Ok, beleza, pastor, entendi. 1, 2, 3, eu já descrevi ali no texto. 4º ano, o
que é entendido o quarto ano? O quarto ano é o que a gente fala que é o ano da apostasia. O que é o ano da apostasia? 4 é quando acontece... Desculpa, eu estou acelerando as coisas que são muito escutos. Posso ouvir um amém? Vocês estão comigo? O que é o quarto ano? Se dos 3 eu vivo das coisas que eu plantei, o quarto ano é o que a gente chama... No quarto ano é quando saem os primeiros arrebentos dos primeiros das árvores frutíferas. Mas, em suma, o quarto ano significa um ano em que eu devo me consagrar. Quem pode dizer amém? 4 é inclusive esse símbolo das 4 manifestações de Deus, de todas as coisas. 4 anos é o ano da consagração. Por que eu me consagro? Porque eu vou preparar as coisas para o 5º e para o 6º ano. Vocês estão comigo? Sim ou não? Então os 3 primeiros eu vivo daquilo que eu tinha e daquelas coisas que eu vou experimentando no começo. O 4º ano é um ano em que eu já tenho minha colheita. Quem pode dizer amém? Então eu apresento para o Senhor as primícias, eu consagro todas as coisas. Qual que é o consagro de consagrar? É apostatar. É largar a fé, deixar as coisas. O que acontece com Roboão? Aqui ó, 2 Crônicas 11:17. E assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Por quê? Andaram no caminho de Davi e depois ele apostata da fé, ele deixa a fé. O que acontece? Qual que é o perigo dessas coisas? Deixa eu explicar isso aqui na sua vida. Vocês estão comigo? Sim ou não? Vocês estão com uma cara meio de cansado, parece? Amados, eu fui para a praia, participei de um casamento, voltei, levantei às 6 da manhã, terminei a palavra. Olha para quem está do seu lado, fala, você já veio na igreja, irmão? Né? Fala assim, sobreviva em nome de Jesus. Posso mudar meu estilo para pentecostal aqui? Irmãos! Eu quero ver você sair com dor de cabeça aqui. Né? Melhor manter o padrão que a gente já está acostumado. Ó, 4º ano, período da gente se consagrar. Por quê, pastor? O que significa isso nos ciclos da nossa vida? Deixa eu explicar para vocês aqui, ó. O meio é o período mais difícil de tudo. O meio você não viu, você não está vendo mais a linha de chegada, não tem aquela empolgação do começo, e você também, a partida, e você não vê a linha de chegada. É um momento onde você pode ser atacado para apostatar, para largar as coisas que Deus tem para você. Eu acho muito engraçado que meu filho é muito visual, o mais velho, e daí eu sempre ensino ele a ser perseverante, sempre perseverante. E um dia eu mostrei para ele ele sempre fala para mim, eu vou até o final. Ele sempre fala isso, meu mais velho, né? Ele é meio metódico assim. Esses dias ele fala assim para mim, eu vou até o final, pai. Por quê, filho? Porque eu me lembro daquele desenho lá. Ele viu alguma figura alguma vez que eu mostrei para ele, sabe daquela de um cara que cavou assim o negócio e chegou no prêmio, e o outro que parou assim quando estava quase chegando? Sabe assim, cavando um buraco? Ele falou, não, eu não vou ser igual aquele cara lá que não achou o tesouro. Amém? Eu conheço um dos homens mais ricos que eu conheço, é o John Maxwell, que eu conheço pessoalmente assim, né? Multimilionário, tal, é o que mais escreve liderança, eu traduzo ele, né? Mas ele fala assim, eu não sou bom igual os outros acham, eu só sou consistente. Eu sempre faço o que tem que fazer. Ele tem quase 80 anos, né? Amém, amados? E não acha assim que as coisas estouraram rápido na vida dele. Ele começou a pastorear com uns 20 anos, foi pastor 25 anos e depois foi para a área de liderança. Só que olha o que Deus faz quando você faz certo no ciclo. Quem pode dizer amém? E ele foi constante. Então por que eu estou falando isso? O 4º ano é o ano em que eles deveriam consagrar, em que eles deveriam dedicar ao Senhor. É o meio da sua vida, assim, quando parece que não tá longe de quando você começou e tá longe da chegada, é o momento que você tem que se consagrar. Quem pode dizer amém? E não cair, deixar as coisas ficarem para trás. Quem trabalha mais de 5 anos numa empresa? Quem já pensou em sair? Um monte. É ou não é? Tem um período que você não tem mais a empolgação do começo das coisas. Não. Por quê, pastor? Por que vem a apostasia? Deus tem os ciclos. Deus tem os ciclos. Deus tem os ciclos. Se Deus está querendo fazer algo na terra, você já sabe que o 6º ano você vai ser abençoado. Vai triplicar as coisas que você fizer. Vocês estão aqui comigo, amados? Então imagine o povo na terra. Cheguei na terra, estou juntando todos os anos. Quando que Satanás quer que você desperdice? Nesse período do meio. Porque ele sabe que é inevitável que no 6º ano, se você semear, você vai ganhar a colheita como? Você vai ganhar a colheita como? Você fala triplicada, você vai ganhar a colheita como? Por que eu estou falando isso? O que eu estou mostrando aqui são os ataques de Satanás nos ciclos da sua vida. Pastor, como assim? Deixa eu contar uma coisa para vocês. A Bíblia fala que Satanás é o nosso adversário. Deus não tem adversário, tá?
Quero falar para vocês. Não acha que tem uma luta assim no mundo espiritual, tá lá Deus se defendendo de Satanás e de repente ele acerta uma espadada e mata. O Satanás não é problema nenhum para Deus. Deus é soberano. A Bíblia é bem clara quando escreve: Satanás, o nosso adversário, ou o vosso adversário. Deus não tem adversário, irmãos. Deus, ele já resolveu. Satanás está morto, vai perder. A minha igreja vai conquistar a terra, vai trazer o reino dos céus. Meu filho vai voltar. Quem pode dizer amém? Um anjo vai prender ele, depois vai jogar em lago de fogo e não tem problema nenhum para Deus. Deus não está preocupado com Satanás. A Bíblia diz que ri-se o Senhor dos que acham que são seus adversários. Amém? Amém? Mas Ele quer atacar a gente em cada ciclo da nossa vida. E o que pode acontecer, se você não tiver esse discernimento, você perder. Estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? Então vamos pensar na terra. Vai. Pessoa veio, trouxe uma colheita, plantou, comeu tudo do anterior, começou a plantar. Sim ou não? Primeiro, o que determinou esse primeiro plantio dele já foi o que ele trouxe da estação passada. Quem pode dizer glória a Deus? E ele vai acumulando, quem sabe ele tinha um celeiro, depois ele foi, que estava guardado, aí depois ele ficou comendo daquele celeiro, mas começou a plantar e colher, terminou aqui com 2 celeiros, 3 celeiros no 4º ano. Vocês estão comigo? O problema é quando está no 4º ano para o 5º ano e eu apostato da fé, eu esqueço a fé, eu deixo as coisas e começo a desperdiçar, começo a ignorar as coisas que o Senhor me dá. Não cuido mais das coisas, não deixo. Qual que é o perigo, pastor? O perigo é o 5º ano, que é o ano que a gente fala que é o ano da provação. O que aconteceu com eles? Vamos lá na história de Robão, 2 Crônicas 12:2. No ano 5º do rei, Sisaque, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido, 3 anos andaram, no 4º apostataram, no 5º subiu o rei. Por que subiu o rei no 5º ano, pastor? Porque a gente sabe que nos ciclos da terra, o 6º ano vai ser o ano da bênção como? Triplicada. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Eu estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? Satanás sabe como as coisas vão acontecer. E você também sabe, no nome de Jesus. Estou te explicando aqui nos ciclos de Deus. Então, não caia no engano de apostatar no meio do caminho, porque o 5º ano é o ano em que você mais deveria ter semente para jogar na terra. Por quê, pastor? Porque o 5º ano, se eu tenho um monte de semente para jogar na terra, o que vai acontecer se eu tinha 3 celeiros de semente? 3 celeiros, 3 vezes 3, 10 menos 1. O que vai acontecer se eu tinha 3 celeiros na terra e eu vou receber triplicado? Quantos celeiros eu vou acabar no final? Não entendi, quantos celeiros eu vou acabar no final? 9. Então, o que começou num ciclo da minha vida, com um celeiro que eu tinha guardado naquele ciclo que eu trouxe daquele, se eu andar no padrão de Deus, quando eu estiver aqui eu vou ter? Como é que eu entro na outra estação? Melhor ou pior? Melhor ou pior? Isso que você sabe que frutifica, multiplica. Nós estamos fazendo uma conta de padeiro. Nunca que você vai plantar uma semente e ela vai dar uma só. É ou não é verdade? Sim ou não? Mas eu estou conseguindo me fazer entender aqui no ciclo. Por que eu quero falar isso? Mas a vida do crente deveria ser andando na estatura de varão perfeito. Mas se eu não me comporto nos ciclos corretamente, não tem como fazer. Se eu deixar de trabalhar, amém? Se eu deixar de fazer as coisas que tem que fazer, se eu não me comportar, fique tranquilo. Os ciclos vão acontecer naturalmente. O problema é que, quantas vezes, eu posso falar isso, querido, na vida de muita gente que eu já vi. Quando estava para as coisas acontecerem, era só a pessoa ter segurado um pouquinho. Olha lá, até a criança chorou de tristeza, porque eu falei isso, Olha lá, viu? Que é isso? Eu também choro, amigo, quando acontece isso. Tá ali no quarto, quando tá Deus para fazer, a pessoa vai lá e larga os betes, perde tudo. Quando era para transitar para uma situação melhor. Estou conseguindo me fazer entender? Você provavelmente que já viveu um pouco, já percebeu isso na sua vida. Você já falou, quem sabe numa profissão, algo que você começou a investir e você desistiu e um outro continuou e você fala, cara, se eu tivesse, é ou não é verdade? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse investido nisso, se eu tivesse me preocupado, se eu tivesse sido mais perseverante, mas isso vai mudar em nome de Jesus. Amém? O que eu quero mostrar para vocês é que existe esse período em que as coisas acontecem. Não erre, não caia, não. Eu sei que tem gente que fala contra isso, assim, teologicamente fala contra. Está na Bíblia. Eu entendo em que aliança eu estou. Posso ouvir um amém? Mas eu também entendo que tem certos princípios espirituais, amados, que eu não tenho problema nenhum em obedecê-los. Que é me comportar bem sempre. Quem pode dizer amém? Sempre. E quando Deus faz os ciclos e mexe na terra e faz as coisas, eu quero estar bem sempre. Quem pode dizer amém? Então, persevere, mantenha, confie em Deus, faça as coisas com fé. Conseguiu me fazer entender? E quando vier o ano de ataque, é o ano que você tem que proteger, manter colheita. Só que só vem o ataque porque eu não me consagrei, porque eu apostatei da fé aqui nesse período, no 4º. Vem um ataque no 5º. Por que vem um ataque no 5º? Para destruir tudo. E é assim que acontece.
se eu não te dou colheita nenhuma no que vai ficar triplicado, colheita nenhuma não vai ter, que alguma coisa eu vou plantar. Mas daí eu posso entrar com menos celeiro do que eu comecei lá. Consegui me fazer entender? Sim ou não? Ótimo, glória a Deus. Vocês estão mais acordados, parece. Aleluia. Olha para quem está falando, está quase acabando. Né? De verdade, vai. Então Levítico 25, 20 diz: se disserdes, leia lá comigo o texto, por favor. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de nem colher, então vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Mantenha-se firme nos ciclos com Deus. De verdade mesmo, amados. Mantenha-se firme nos ciclos com Deus. Por quê, pastor? Quando chegar o 6º ano, você tem a garantia que tudo vai mudar de forma... Quem já viu algo assim acontecer na sua vida? Você perseverou, parece que não tinha nada, parece que nada ia acontecer. De uma hora para outra, parece que sobrepõe o que você já imaginava. É ou não é? Eu posso falar isso, amados, dos nossos últimos 2 anos de ministério, não desse último ano, mas voltando 2, 3 anos atrás, era luta, se defendendo, lutando, luta. Falei, Senhor Deus, que Deus nos ajude. De repente, uma hora para outra, assim, ó, Deus supera todas as expectativas. E a pastora está fazendo 14 anos de ministério. Quando eu olho assim nos ciclos nossos, é verdade. Quando eu olho, meu Deus, tinha tudo 3 anos atrás para apostatar, para as coisas acontecerem. Hoje eu estou vivendo colheita que eu jamais imaginava. De verdade. Cuido da igreja, posso estabelecer doutrina de acordo com a Bíblia, aleluia. Não é verdade? Não preciso seguir nenhum sistema religioso, graças a Deus. Não é verdade? A liberdade, eu dou liberdade também, no padrão que eu nunca imaginava que poderia... Que sempre eu tinha as coisas, falei, ok, isso aqui a gente tem que entender. E eu sempre falei isso, religião tem a parte humana na terra. Mas a Bíblia é clara para todos. Posso ouvir um amém? Não é verdade? Então não é uma alegria? Eu pelo menos fico feliz. Não é verdade? Quem vocês são? Igreja da Fazenda. Não é verdade? Pronto, não somos uma religião, não somos uma denominação. Não vamos abrir outra igreja da Fazenda em Curitiba e outras coisas. Não vamos fazer isso. Amém? Ganhamos uma cidade. Se Deus direcionar de ganhar outra, depois nós investimos. Mas põe outro nome lá. Quem cuidar que vai ter essa dor de cabeça. Né? Não, é verdade. Um pastor que me orientou, ele falou isso. Ele falou, por que ele não criou outras... E cada um tem isso, eu não vou falar disso, não vai dar confusão. Fica gravado. Cada um tem a visão que Deus tem para cada um. Mas Deus não criou religião nenhuma. Amém? Jesus, quando veio na terra, fundou a igreja, com ele como coluna. Amém, amados? A igreja do Senhor, que nós somos. Amém? Então, se eu me comportar bem nos ciclos, eu vou ter êxito. Consegui me fazer entender nisso? Sim ou não? Se eu ando bem dentro das coisas, se eu aproveito as coisas, se eu sei tirar proveito, se eu sei guardar, se eu sei trabalhar, eu vou ter a bênção, né? Posso fazer um panorama rápido? Isso aqui é de 2020, tá? São meus dados 2020. Eu só atualizei ali o 21, que foi o último Shemitah. Deixa eu contar uma coisa rápida para vocês. Você pode procurar lá no Google, nas coisas. O que você vai descobrir? Que a cada ciclo de 7 anos acontecem eventos que marcam a história da nossa terra. Posso fazer uma leitura rápida? Sim ou não? Então, todos os anos de Shemitah, até, tá? 1900 e 1902, 46. O que é abalado sempre nos períodos de quando... É igual foi abalado... procura lá a ministração que eu falo sobre Jeremias e mostra a nação de Israel que acontece igual. Deus sempre vai abalar 3 áreas. Finanças, governo e igreja. Sempre são 3 áreas que são abaladas. Por quê, pastor? Porque tem tudo a ver com como se comportava a terra. Amém, amados? Tinha as questões sociais dos pobres comerem. Amém, amados? Tinha... Ok, não vou alongar, senão prego demais. 31. Então, aqui eu exemplifiquei as quedas do mercado financeiro, que impactam o mundo todo, mas tem dentro da igreja, dentro de todos. Qual que é o detalhe? Então, vamos lá, Aqui, depois vocês olham lá o arquivo, quem está num grupo de alguma coisa, senão alguém pede, mas recessão global grande de 79, ano de Shemitah, né? Depois do fim de 7 anos, queda da bolsa, 33% do valor do mercado eliminado, quebra de mercado de títulos, 1993-94, 2000-2001, 37% de quebra, né? 11 de setembro, muda tudo no mundo. Quem lembra do 11 de setembro? Ano de Shemitah, tudo coisa de Shemitah. Depois tem a grande queda da bolsa, né? 2007, quem lembra da crise de 2007? Quem é mais da área de finanças vai lembrar, quebrou o mercado, mudou todas as coisas, amém? 2014, 38% do valor do mercado de ações dos Estados Unidos eliminado, recessão global também, 2014, quem lembra? Né?
E quando eu preguei isso era 2020, quando eu preguei essa palavra. Um pouquinho antes de entrar o Covid. No meu slide que pegar a apresentação que eu entrei lá, deve ter no grupo de vocês líderes, quem estava na igreja. Aí eu escrevi assim, ó, o que será que vai acontecer? Eu apaguei, tá ali. O que será que vai acontecer nesse período? Que eu preguei antes. Falei, o que será que vai acontecer nesse período aí? Amém? Covid, aí depois o pós, hoje eu fui fazer o estudo para ver 21, né, 21 para 22, né, no outro ano que aconteceu, o que foi? Queda da bolsa ficou em torno de 30% do mercado americano, que quebrou todo mundo, mas teve uma crise em fornecimento no mundo inteiro, né? Porque todo mundo ficou sem trabalhar, tem lugar que ficou em lockdown 3 meses, 4 meses, 6 meses, todo mundo, quem lembra, sim ou não? Mudou muito o cenário, começou em fevereiro ainda, naquele mesmo ano de a guerra da Ucrânia, amém? E a China fez um pós-pandemia, que era um programa zero Covid, que eles chamavam, né? E que travou todas as coisas, que também deu um problema no fornecimento, porque a China é um grande fornecimento de muita coisa para o mundo inteiro. Então, o que eu estou querendo só mostrar para vocês? Deus está no controle da terra. Deus está no controle da terra. Quando o homem acha que ele está controlando, que ele está mandando, que está todas as coisas, e o dono pisa a terra no 7º ano, tem gente que sobe, que andou bem no ciclo, tem gente que desce. Vou contar para vocês, amados, vendo essas coisas, quando eu cruzo com a igreja, tem igreja, ministério que deixou de existir em um período de Shemitah. Tem igreja que se levantou nesse período. Quem pode dizer amém? Segunda Guerra Mundial, ano de Shemitah, as quedas da bolsa das últimas 3 grandes, pode procurar no Google lá as informações, não tem problema, inteligente, você vai ver que elas acontecem no mesmo ano de Shemitah, e coincidentemente as 3 últimas grandes aconteceram no mesmo dia do calendário judaico, 29 de Elul. Será que é coincidência? É uma pergunta. Você tira a conclusão que você quiser. Posso ouvir amém? Mas o que eu quero deixar aqui, ó? Ande nos ciclos de Deus. Aproveite cada ciclo que Deus tem para sua vida. Amém? 2 Coríntios 9 diz: Deus dá a semente ao que? Semeia. Ora, aquele que dá semente ao que? Semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa, e multiplicará os frutos da vossa. Olha que legal, ele dá semente a quem semeia, e ele multiplica para quem faz de forma reta ou com retidão. Quem pode dizer amém? É um ciclo aqui, ó, que eu acabei de explicar. Me comportei bem triplico. Quem gostaria de ver assim? Eu, se a cada 5, 7 anos eu triplicar e melhorar minha saúde física, emocional, financeira, espiritual, tá uma boa proposta, tá ou não tá? Opa, pra mim também tá. Salmo 37 diz assim, vai, vamos ler juntos esse? 1, 2, 3 e... Opa, e depois o quê? Ok. E o mais ele? Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aí que ele fala? Então eu ando de acordo com o padrão do Senhor, confio nele, e depois eu faço o quê? Não entendi. Depois eu faço o quê? Descansa. Você fez o que tinha que fazer? Fez da forma reta, agora você? Sabe o que a gente faz? A gente se preocupa quando ele não está fazendo nada. Em vez de descansar, em vez de contemplar, em vez de aproveitar. Ok, vai. Descansa no Senhor e espera nele. E não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus. Não preocupe com os outros, descansa. Vamos colocar de pé? Deixa eu falar uma coisa aqui. Ontem encontrei um amigo meu no casamento, de 20 anos, quase 20 anos a gente se conhece. Quase 20 anos. Encontrei, conversamos, fomos fui num casamento lá no litoral de um amigo que trabalha comigo na Lifestyle Christian, do Du e a Gabi, são uma bênção, um abraço do e a Gabi. E a pastora falou, aí eu encontrei um amigo meu, de 20 anos, quase mais ou menos que a gente se conhece, 18, 20 anos. Eu falei, como é que tá suas filhas? Daí ele me mostrou, falou, eu já tenho mais uma filha. Meu Deus do céu. Aí mostrou um nenenzinho que eu conhecia, ele tinha 2 filhas, mas daí quando a gente parou de ter contato, tinha nascido o filhinho dele, já tem mais uma, mostrou as fotos da menina. Eu falei, como é que tá as suas filhas? Né? Que eu acompanhei assim, quase que um bom período da vida delas, desde que elas nasceram até uns 12, 13, uma, e a outra desde que nasceu até uns 4, 5 anos.
Eu falei, me mostra a foto aqui. Ele mostrou a mais velha. Ele falou, não vou falar o nome, né, para não expor, mas ela casou. Eu, meu Deus do céu. Falei para ela, que eu pegava ela no colo, assim. Falei, ela casou. Está casada e tá igualzinho a mãe. Falei, meu Deus, ela tinha o rosto totalmente diferente da mãe. Mas entrou a genética, eu não vi ela, assim, virar mulher, assim, então, né, entrou a genética dos genes. Eu falei, meu Deus, ficou igual a mãe. Igual, assim. Daí a outra que eu conheci, que tinha 3, 4 anos, também vivia, pegava no colo, abraçava, beijava. Falou, tem 17 anos, tá entrando na faculdade. Eu fiquei olhando assim, fiquei pensando, falei, meu Deus. Ele brincou, né, ele tava com a barba toda branca assim. A gente envelhece, né? Mas que eu pensei, você, eu não vou envelhecer. Tô igualzinho. Não brincando, todos nós envelhecemos. Mas eu olhei, aí eu fiquei pensando assim, quantas vezes a gente não aproveita os ciclos que Deus tem? Conversei assim um pouquinho com ele, porque as meninas eram super carinhosas assim, sabe, né? E conversei com ele, falei, eu fiquei fora dos ciclos da vida delas, não vi as coisas acontecerem, embora tem carinho, falei, fala que eu mandei beijo pra tal, fala que eu mandei beijo pra tal, tinha relação com todos eles assim, fala que eu amo muito e tal, não, vou falar, tal. Mas eu fico pensando como às vezes a gente não aproveita os ciclos da nossa vida, sabe, amados? Eu olho pelos meus filhos, né? Eu vejo, meu Deus, já tem 9 anos e 7 anos. Parece que foi esses dias. Eu pego ainda o George, vocês não gostam tanto, né? Mas eu pego eles no colo, assim, igual criança. Abraço e beijo. Esse dia eu estava andando ali na rua com o George de mão dada. A gente foi almoçar, eu e ele, que o Isaac estava jogando. Falei, George, posso te pegar no colo? Ele, pode, de boa. Eu peguei ele no colo, assim, grandão, andando com ele na rua ali. Criança Cesar Carelli, com ele no colo. Eu falei, deixa o pai aproveitar, filho, porque daqui a pouquinho eu não consigo mais te carregar. Passa o tempo. A vida tem ciclos. Não desperdice. Posso ouvir um amém? Estou conseguindo fazer entender? Né? Talvez se eu perguntar para meus pais, está aqui? Pai, lembra de quando era pequeno, né, pai? Tomara. Eu já passou tanto tempo que eu nem lembro. Mas é tão rápido. Vocês estão aqui comigo, amados? Não desperdice os ciclos da sua vida, em nome de Jesus. Comece algo e termine. Qual é a garantia quando eu começo algo e termino, pastor? Que vai, se Deus está no negócio, vou te contar, não é bênção dobrada, é a palavra que fala. Pastor, me prova com outro texto está estabelecendo doutrina. Já dei o texto de Coríntios, mas te dou mais um, posso ou não? E o maná, você vai receber a porção do dia de descanso. Quem fazer amém? Descansa. Não deixa a preocupação te pegar, não, irmãos. Não deixa. A preocupação é o ladrão do hoje. O que ela vai tirar? Teu amanhã. Olha que coisa terrível. Eu preocupo com o amanhã, ele rouba o meu hoje e rouba também o meu. As preocupações da vida. Hoje a gente vê gente. Quem aqui trabalha quando chega em casa? Pouca gente. Deixa eu perguntar, quem atende celular ou vê WhatsApp quando chega em casa, de coisa de serviço? Aí, ó, viu? Já aumentou. Para que você ficar trazendo preocupação para algumas coisas agora? Vamos orar? 2 orações. Perdão, preguei bastante hoje, mas resumi 3 cultos. Falei, bom, tá bom já. Vamos orar? Quero fazer 2 orações. Você está aqui pela primeira vez? Quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Deixa eu te contar. Jesus Cristo pagou um preço para que você fosse salvo. Ele tem a vontade boa, perfeita e agradável dele para a sua vida. Como é que eu sou salvo, pastor? Por fé. Como assim? Pela graça, por fé. Eu tenho que só declarar com os meus lábios, crendo no meu coração. E se Jesus te trouxe aqui para a igreja, não foi Jesus, foi meu amigo, pastor, não, foi Jesus. Jesus sabia que nós iríamos fazer essa oração. Deus te trouxe aqui, né, para você se encontrar com Jesus. A Bíblia diz, ninguém vem a mim a não ser que seja trazido pelo Pai. Deus queria que você estivesse aqui. Vamos fazer uma oração juntos? Vou pedir, se você puder, coloca a mão no seu coração e vamos orar. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros. E eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. No nome de Jesus. Quem concorda disso? Amém.